Abre sua Bíblia comigo em Juízes. Obrigado. Eu ponho embaixo já. Deixa eu achar agora, Juízes. Capítulo 15. No verso 10. E disseram os homens de Judá: por que subiram contra nós? E eles disseram: subimos para amarrar Sansão, para fazer ele como ele fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram, a mim eu fiz a eles. E disseram-lhe: descemos para te amarrar, para te entregar na mão dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles lhes falaram, dizendo: não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, estendeu a sua mão e tomou, e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento feria 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, e chamou aquele lugar de Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede cairei na mão dos incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. Amém, queridos? Todos conhecem a história de Sansão, de alguma forma. E eu queria falar com vocês a respeito de algo que o Senhor tem falado muito comigo. E sexta-feira eu fui embora e eu deitei para dormir desesperado. Essa foi a sensação. Eu queria falar com o pastor Caio na hora, eu queria falar no dia. Falei, amanhã cedo eu preciso falar com ele sobre isso, de preocupação. Depois que eu saí do nosso tempo de oração lá na vigília da sexta-feira, a respeito de oração. E eu comecei a olhar e lembrar de como isso tudo começou, né? Eu já comentei com vocês, quando o Senhor falou comigo a primeira vez, eu passei 5 meses, não sozinho, mas com pessoas, passei 5 meses orando para entender o que Deus queria, o que era para ser feito, e só orando. A gente não fazia mais nada além de orar. Não tinha ministério, a gente não pregava, não cuidava de morador de rua, não fazia nada, só orava. E quanto mais orava, mais queria orar. E a gente inventava oportunidades para orar, e a gente orava 3 horas numa noite, e não cansava, e no outro dia inventava horário para orar de novo. E um belo dia o Senhor falou com a gente a respeito do trabalho na rua. E aí as coisas foram acontecendo. Mas o fato é que tudo sempre foi baseado em oração. Não oração no sentido de que a gente orava por causa de alguma coisa. Vamos orar para fazer tal coisa. A gente orava porque entendia que o que a gente tem que fazer é orar. Orar é a base de todas as coisas. E quando você não tem igreja, quando você não tem que pregar para ninguém, quando você não tem que cuidar dos outros,
nada te rouba a atenção, porque a única coisa que sobra para você entregar para Deus é a oração. Você não tem uma função ministerial ainda, você não tem trabalho, então o que é o relacionamento com Deus? Orar. Ou você ora, ou você não faz nada. Você vai no culto, assistir um culto. Mas como a gente entendia que tinha algo que Deus queria, a gente só não sabia o que era, então só ir no culto não bastava, porque eu ia no culto desde criança. E eu vivia do acaso. O que é o acaso? Quando as coisas estão bem, Deus está abençoando. Quando as coisas estão mal, aí tem algum problema, você tem que falar com Deus, pedir ajuda. E a vida era levada assim. Mas no dia que eu entendi o que Deus falou, eu vou começar a fazer o que eu te prometi, eu vou usar a tua vida, então agora tem que mudar as coisas. E o que é mudar as coisas? Agora você tem que ser um homem de oração. Porque é a única coisa que a gente tem como certo, oração. O problema é que quando o tempo vai passando e você vai ganhando responsabilidades, a oração vai ficando de lado. É igual no casamento. Quando você namora, o único propósito do casamento é se relacionar. É encontrar para ficar junto, é ficar perto. É só isso. Não tem outra coisa. O relacionamento de um namoro, não existe outra coisa a não ser isso. Você não tem filhos, não tem conta para pagar, não tem casa para limpar. Então existe só relacionamento. Mas o propósito daquele relacionamento é que exista multiplicação. Que exista aliança e depois multiplicação. O problema é que quando vem a aliança e a multiplicação, a gente começa a ser roubado do relacionamento para o trabalho. E por causa do trabalho, se relaciona menos. Porque a mulher está muito cansada, porque o homem está com a cabeça cheia, porque tem filhos, e aí o relacionamento vai ficando de lado. E aí a oração vai ficando em segundo plano, ela vai ficando automatizada. E eu saí de sexta-feira da vigília, porque eu lembro desse lugar, na verdade eu lembro lá da empresa, quando a gente orava lá, 5, 6 pessoas, toda sexta-feira, toda terça e toda sexta, e não tinha horário marcado. A gente chegava lá às 10 da noite, conversava um pouquinho, começava a orar e ia até a hora que cansava. 1 hora, 2, 3 da manhã, ia. Aí acabava, a gente sentava, tomava mais um café, conversava mais um pouco. E a gente ia para lá, eu chegava em casa, quando o Abel não ia, nos períodos que tinha bebê, porque minha casa sempre tem um período de bebê, né? Quando o Abel não ia, eu chegava em casa, a primeira coisa que ela perguntava era, Deus falou alguma coisa? Porque a gente sabia que toda sexta-feira que se reunisse, alguma coisa acontecia. De alguma forma Deus vinha. Ou era uma profecia, ou era demônio que batia na porta, ou era alguém que recebia um dom novo. Ou seja, a gente sabia que sexta-feira era o dia de acontecer alguma coisa. Porque aquele era o nosso ambiente. E aquilo vai se cansando, vai se amassando por causa do trabalho para Deus, por causa de todas as responsabilidades. E sexta-feira, quando eu saí do nosso tempo de oração, eu fui para casa deprimido. Porque eu ouvi Deus falando assim, é uma igreja fraca. Por 2 ou 3 vezes eu estava lá fora orando, e com a minha lista na cabeça das coisas que eu estava intercedendo. E eu entrava naquela sala e eu via gente no celular. E eu via gente dormindo, cochilando, gente de lá. Deus falou, o que vocês estão fazendo aqui? O que esse povo está fazendo aqui? Esse povo veio aqui porque é a sexta-feira da igreja. É a sexta-feira que se junta para orar. Ninguém entendeu o que está fazendo aqui. As pessoas estão olhando no relógio esperando a hora acabar. Isso não vai gerar nada. Nada, isso vira religião. Isso vira uma prática que é destrutiva. É pior do que se não fizesse, porque ela ilude. Ela nos engana de que nós estamos entrando nesse lugar. E para Deus, qual é o problema disso? Fraqueza. Porque aí a gente começa a se apegar na unção sobre. O que é a unção sobre? É a que vem de Deus. E que Ele é fiel para mantê-la sobre nós, ainda que a gente seja infiel. O que Ele é fiel para mantê-la sobre nós? É Ele fazer o que Ele sempre falou. Ele falou, nunca vai te faltar uma palavra. Porque foi eu que pedi para você pregar. Mesmo quando você me disse que não queria ser pregador, eu pedi e você aceitou. Então eu nunca vou deixar de te dar uma palavra. Isso é unção sobre. Isso não significa que a unção dentro está no lugar correto. Isso não significa que a unção dentro está sendo cultivada. Isso significa que Deus é fiel com a parte dele.
É Deus falar: se você assumir a tua família, eu vou te dar a capacidade de cuidar dela. E o dia que você assume, ele te dá a capacidade de cuidar dela. Sansão era um homem totalmente corrompido. E até esse ponto aqui, Sansão ainda não estava envolvido com prostituição e com aquela coisa toda. Isso aqui ainda estava no começo da vida de Sansão. E os homens vêm e falam para Sansão: olha, a gente vai te entregar para os filisteus lá, porque senão eles vão nos destruir. Eles querem briga com a gente agora. Você queimou as coisas deles e agora eles querem brigar com a gente. Então eles falaram que para livrar a gente disso, a gente tem que te entregar. Sansão falou assim: me promete que vocês não vão me matar. E eles falam: não, a gente não vai te matar, a gente vai só te amarrar. E aí eles pegam 2 cordas novas, fortes, e quando diz corda nova é porque era uma corda que não podia ser quebrada, e amarram ele 2 vezes e colocam ele diante dos homens, pelo menos 1000, e a gente não sabe quantos fugiram, mas 1000 pelo menos tinha, porque morreram. E a Bíblia diz que a hora que aqueles homens vêm pegar Sansão, ele destrói aquelas cordas como se fossem fios queimados. Sabe o que é fio queimado? É uma palha que você puxa assim, ela vira pó. Ele destrói aquilo, mata todos aqueles homens com uma queixada, com o osso do maxilar de um jumento. Ele bate e mata 1000 homens. Penso que é 1000 homens. 2 pilhas, ele fala: fiz 2 montões de corpos. E ele faz isso baseado no Espírito sobre ele. Porque Sansão aqui já estava em desobediência aos pais. Ele já tinha se desviado do caminho dos pais. Eu já preguei isso aqui uma vez. Ele estava andando na própria vontade. Ele já tinha saído da unção que o pai e a mãe conservaram em si, para que Sansão recebesse sobre. O pai e a mãe de Sansão conservaram em si uma unção, durante toda a infância do menino, para que Deus viesse sobre Sansão. E Sansão, depois que acaba de matar aqueles homens, ele entende que vai morrer. Às vezes a Bíblia parece dramática, porque a gente não está assistindo a cena. Então esse homem acaba de matar os homens, depois de repente ele fala assim: eu vou morrer de sede. Isso não é dramatismo, isso é fato. Ele estava num lugar que não tinha água perto. Esse homem batalhou contra 1000 homens. Imagina uma guerra em que esse homem tem que se defender e matar pessoas algumas horas fazendo aquilo. Ele se desgastou debaixo do sol, ele se acabou debaixo do sol, e agora ele está morrendo de sede. Eu nunca senti isso, essa sede extrema que ele sentiu, mas o fato é que ele estava morrendo de sede. Com Agar você vê isso, com Agar e o menino, quando Abraão os despede. Ela deixa o menino, que não era um bebê, era um menino de 14 anos. Eles chegam num ponto de sede que ela coloca ele longe para ela não ver ele morrer, porque ele ia morrer de sede. Então essa era a situação de Sansão. Aí Sansão clama a Deus. Ele fala: o Senhor me fez fazer toda essa obra aqui para agora me deixar morrer. E aí Deus abre uma fonte de água na rocha. Ele toma, e a Bíblia diz: o Espírito volta a ele. E o que eu queria que ficasse registrado nessa história para vocês é: a unção sobre, ela não depende de você ou de mim. A unção sobre é uma unção que vem do Pai. Ela vem em função de um propósito estabelecido por Deus. Ela independe do que nós fazemos. Ela pode ir embora, mas ela vem porque o Senhor é fiel para trazê-la. E enquanto houver propósito, enquanto houver misericórdia, ela fica sobre. Agora, essa unção que vem sobre, ela se coloca literalmente sobre a minha vida. Eu sou uma plataforma sobre a qual o Senhor se coloca, sobre a qual Ele coloca o ministério, Ele coloca os dons, Ele coloca as capacidades que Ele me deu, Ele coloca em cima de mim, para que eu sustente isso. O que aconteceu com Sansão foi, do lado de dentro, Sansão estava numa fraqueza que ele não conseguia sustentar o peso daquilo que Deus colocou sobre ele. Então ele consegue executar, exercer a unção sobre os outros, mas aquilo vai tomar a vida dele, porque ele não consegue sustentar, ele está faltando dentro agora. E aí ele clama, e quando ele clama, Deus sustenta o lado de dentro. Então ele fala: Senhor, de que adianta eu exercer o ministério
eu livrar o povo dos filisteus, mas eu estou morrendo. Eu estou morrendo de sede. E aí Deus abre a fonte, porque ele clama. Deus não abre a fonte porque era uma necessidade para matar os filisteus. Deus abre a fonte baseado no clamor de Sansão. E no final, Sansão dá um nome para aquela fonte de a fonte do que clama. Então o que você precisa entender é que o sustento interno que você precisa para executar aquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida não vem no pacote da unção sobre você. Ele vem do clamor, ele vem de oração. O que os outros precisam, o Senhor lança sobre você. O que o outro precisa comer na tua vida, a capacidade de fazer, o Senhor lança sobre a tua vida. O que você precisa para sustentar aquilo, não vem do alto. Não vem no pacote. Aquilo sou eu que entro no lugar de oração para me alimentar e matar a minha sede todos os dias. O problema é que nossa oração, ela é baseada em afeto. Ontem eu falei um pouco sobre oração e vou me repetir aqui. Nós oramos por aquilo que nós amamos, só. Isso é natural. Nós oramos pelo que amamos, nós intercedemos pelo que amamos. Por isso que alguns oram 10 minutos. Porque você ama muito pouca coisa. Você ora pelo que você ama. E em 10 minutos você já orou pelo que você ama. Por isso que você pode ter passado essa semana inteira. E somando a semana toda, talvez você não gastou 1 hora de oração. E era para você gastar pelo menos 1 por dia. Mas você não gastou 1 hora de oração. Mas naquele período de desespero, em que você tinha uma doença na família, em que você estava com enfermidade, em que sua empresa estava correndo risco, em que você perdeu o emprego, naqueles dias você orou muito. Por quê? Porque você é egoísta. Porque eu oro pelo que me interessa, eu oro pelas minhas coisas, pelas minhas necessidades. Eu oro quando dói. Porque oração cansa. Oração desgasta. Adoração é gostoso. Louvor é gostoso. Adoração não. Louvor é gostoso. Cantar é bom. Põe uma musiquinha. Aí de repente parou de orar e está todo mundo aqui. E eu estou fazendo para Deus. E na verdade é minha alma se alimentando de música. Oração é outra história. Porque oração é o lugar de guerra. Quando eu oro, quando eu abro a minha boca, eu estou fazendo o que Deus fez para construir o mundo. Eu estou profetizando com a minha boca, com a autoridade que existe sobre mim, que o céu venha para a terra. Quando eu abro a minha boca e começo a falar, Senhor, abençoa aquela pessoa, Senhor, cura. Quando eu estou abrindo a minha boca, eu estou liberando profecia sobre a terra. E esse é o único propósito de Deus ter nos colocado aqui. Deus não fez a gente para outro motivo que não fosse relacionamento. Hoje nós temos igreja, hoje tem reino a ser conquistado, tem porta do inferno. No Éden não tinha isso. Deus fez o homem e o homem não cantava. O homem falava. Todos os dias. Com quem? Com o Pai. Todos os dias. E quando ele falava com o Pai, ele conhecia mais do Pai. Porque ele falava e o Pai se revelava, falando. Revelação, querido, não é um negócio que, nossa, o pastor tem um negócio lá, que ele lê a Bíblia, e aí ele acha as vírgulas. Revelação não é isso. Revelação é conhecer a Deus. E aí você vai conhecendo Ele através dessas coisas. Você o conhece, o encontra aqui. E de repente você está lendo um texto e fala, Ele aqui de novo. É Deus aqui no meio outra vez, olha. Não é um estudo que vai te fazer encontrar que Deus ouve quando Ele está clamando. E aí você fala, quem mais na Bíblia clamou? Foi Agar lá. Não é um estudo que faz isso. É você se relacionar com Deus e conhecê-lo. E aí você vê Ele falando que um homem clamou de sede. Você fala, opa, Ele já fez isso. Quando clamam, Ele faz isso. E não foi Agar que clamou, foi o menino. Agar estava pronta para morrer, porque Agar não tinha relacionamento com Deus. Ela largou o menino para morrer e fugiu.
Vem um anjo diante de Agar e fala assim: Deus ouviu a voz do menino, que o menino é filho de Abraão. Deus ouviu a voz do menino. Deus não viu que o menino ia morrer de sede. Esse menino abriu a boca e falou não sei o que para Deus. Eu não sei o que esse menino clamou lá no canto, mas quando ele abriu a boca, Deus vira para Agar e fala: levanta os seus olhos. Deus ouviu o menino falando. Deus ouviu a oração do menino. Tem um poço ali, ó. Tira a água dali, dá para ele. A nossa boca, ela serve muito pouco para profetizar, mas ela é muito intensa para reclamar. Ela é muito intensa para ir em Deus quando você tem as suas dores, quando você tem os seus problemas. E por isso a igreja é fraca. Por isso o mundo está morrendo lá fora. E as igrejas estão melhorando os equipamentos para as lives, para manter sua festa. Então não tem live de gente ajoelhada 3 horas, com a câmera filmando, gente gemendo e orando, intercedendo pelo mundo. Tem as lives de vamos botar para fora. Na verdade não era nem para ter as lives, era para a igreja estar fechada, sabendo que Deus é que precisa nos ver nesse momento. O mundo não precisa ver, Deus é que precisa ver, porque Ele é que vai dar solução para isso. Mas a igreja não está preocupada com isso de forma geral, e isso nos inclui. Sabe quando é que a gente ora por Covid aqui? Quando tem algum conhecido. Aí vamos orar, gente, vamos orar. Pessoa tal, gente, está morrendo milhares de pessoas todos os dias. Não é um problema nosso, porque nós não assumimos as dores do Senhor, porque nós não oramos nem mesmo por nós mesmos, porque você não gasta tempo em oração para se relacionar com Deus, nem mesmo pela sua própria vida, porque ela está bem. Então a oração para nós se tornou um botão de emergência. É 190 a oração, é quando tem problema, é para comunicar problemas a Deus, e a oração não foi feita para isso, porque no Éden não existia problemas, e Deus vinha todo dia para conversar com Adão, tinha um lugar e hora marcada, por isso ele chega e fala: cadê você? Por que você não está no lugar combinado, na hora marcada? Porque para Deus ele sabia, tem um tempo, todos os dias em que eu me encontro com Ele. O que aconteceu que você não está nesse lugar? E é por isso que a gente vive muito bem da unção sobre, das capacidades, das competências, mas aqui dentro existe um vazio que não consegue sustentar isso, e vira e mexe, toma tombo e toma capote, não consegue levar isso adiante, porque a construção da presença dele não está ocorrendo. Independe do ambiente em que você está andando. Jesus tinha 3 amigos íntimos: Pedro, Tiago e João. Homens para quem Jesus não tinha problema em tirar roupa. Jesus transpira sangue. Jesus mostra toda a sua fraqueza para eles. Jesus mostra: eu não estou aguentando. Ele chama eles para orar e fala assim: orem comigo, porque eu estou angustiado até a morte. Ou seja, eu estou na angústia extrema da minha carne. Me ajudem aqui em oração um pouco. E ele sai, a Bíblia fala, ele sai num tiro de pedra, distância de um tiro de pedra. Ou seja, a distância que o homem conseguia jogar uma pedra, ele se distancia para orar, deixa eles orando, ele volta, esses homens estão dormindo. Fala: vocês não podem orar comigo só 1 hora? Fala: vigia e ora, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A unção sobre, ela é sempre pronta, mas a tua carne precisa de oração, ela é fraca, ela não sustenta. O espírito sempre vai estar pronto, a tua carne é que não sustenta isso. Vigie e ore comigo. Vocês não me amam? Dão a vida por mim? Eu estou aqui sangrando, eu vou morrer, e vocês não conseguem ficar 1 horinha intercedendo por mim aqui. Eles dormem. Porque na verdade aqueles homens olhavam para Jesus e para o ministério como que ia viabilizar o sonho deles. A preocupação deles era com eles próprios. Por isso aqueles homens tinham 10 minutos de oração para dar para Deus. Porque era só por eles. E por eles não acreditavam de verdade que Jesus ia ser entregue. Fala: para de falar isso, Jesus, vai nada. Vai dar nada esse negócio aí. Tem espada aqui, a gente arranca, dá jeito. A oração deles era por eles. A preocupação deles ministerial era por Jesus, porque Jesus ia viabilizar o ministério deles. Não era pelo Cristo apenas, pelo amigo apenas.
Porque pelo amigo apenas, o meu amigo está sofrendo, e eu vou vigiar com ele, eu vou ficar na cama de hospital aqui do lado dele, até ele ficar bom. É por ele, não é por mim. Intercessão, não tem como você interceder sem amor. Porque intercessão te custa entregar por algo que você nem vai ver, talvez. Nós queremos ir para nações, a gente vai para tal lugar, a gente não consegue sequer se doer, sentir compaixão por um que está dentro da própria igreja, um que está do nosso lado, um que a gente conheceu, a gente não sente compaixão. Como é que você vai para algum lugar, meu querido? Como é que você diz que vai fazer, e Deus vai levar, e Deus falou que vai trazer a igreja para perto? Vai nada. Isso é um propósito dele. E por que eu não me transformo nisso? Se Deus falou que eu vou para esse lugar, por que eu não estou me transformando nisso? Porque falta oração. Porque Deus, Ele olha e fala assim, faça um homem conforme a sua imagem e semelhança. Ele libera uma palavra de homem conforme a imagem e semelhança. Aquilo era uma profecia, no capítulo 1. Deus estava profetizando, o homem vai ser minha imagem e semelhança. E só depois, no capítulo 2, de já ter a profecia lançada, Ele usa as suas mãos para ir lá e dar a imagem e semelhança ao homem. Mas a gente gasta mais tempo trabalhando com as mãos, e isso nós não temos dificuldade, trabalhando com as mãos para fazer acontecer aquilo que Deus falou, do que orando para nos transformar naquilo que Deus falou. Porque orar dá sono, orar te cansa, orar te arrebenta, porque oração é o lugar de guerra. Satanás não vai lutar contra você no trabalho prático que você está fazendo, vai lutar pouco. A resistência ali é menor. A grande resistência é quando você se coloca para orar, principalmente quando você se coloca para interceder. Aí ele vai tentar te parar, porque ele, ao contrário de você, sabe que o poder está na oração, o poder não está na tua mão. O poder está em quando você abre a boca e começa a usar da autoridade que está dentro de você para lançar palavras do mundo espiritual. Ele sabe que o mundo é feito de palavras. Nós é que não sabemos. Nós é que não valorizamos. Um Jesus que se entregou, fez todo o trabalho, morreu e falou assim: pronto, o véu está rasgado, pode entrar lá agora. E a gente não entra. Dá trabalho entrar. Cansa. E se você não tem intimidade, você não tem o que falar. Você já ficou, principalmente homem, do lado de outro homem que não conhece, não tem intimidade? Opa, bom. Sol, né? Hoje semana está sol. Covid, a gente está matando. E acabou o assunto. E é isso. É isso. Você não conhece? Vocês são assim, eu falo muito, eu sou desenvolto. E é por isso que não tem assunto com Deus. Primeiro por causa do egoísmo. Tiago diz assim: pedis e pedis mal, por isso não recebeis. O que é pedir mal aos olhos do Tiago? Ele continua explicando, aí ele fala: pedis para vossos próprios deleites e interesses, por isso vocês não recebem, estão pedindo mal. Ou seja, vocês não estão intercedendo, vocês não entram na presença de Deus para levar pessoas que não sabem chegar ou que não têm capacidade de chegar. Vocês nem se lembram do propósito. A oração de vocês diz respeito às dores de vocês. Senhor, abençoa meu trabalho, Senhor, abençoa minha empresa, Senhor, abençoa aquilo. De quem eu gosto de estar perto de mim, cuida do coração dele, cuida daquele outro, e acabou. O problema é que se você for esperar isso, eu lembro que no começo, querido, do ministério, na sexta-feira a gente estava falando lá sobre prática, sobre como orar, como não orar, sobre algumas práticas que a gente tem. No começo do ministério, eu aprendi, desde criança, que o negócio era oração. Porque eu cresci numa igreja tradicional, e a igreja antiga podia ter todos os problemas do mundo, ela orava. O pastor falava problema, as irmãs não sabiam cantar, mas orava muito. Não tinha musiquinha de fundo antes de culto, não, o pastor não tinha que falar meia hora mais cedo, as pessoas chegavam
uma hora mais cedo, se ajoelhavam, e você ouvia as vozes das pessoas gemendo e clamando, e intercedendo, e aí você via as pessoas orando pelos ministros de louvor, orando pelo pastor, orando pela círculo de oração, pelas irmãs da mocidade, você ouvia as orações, e a gente brinca que as pessoas entonavam a voz, mas pelo menos elas oravam, porque elas entendiam que ali é que estava o segredo do que ia acontecer daqui a pouco. Elas sabiam disso. Então aquela igreja, por mais ignorante que fosse, por falta de sabedoria, por às vezes afastar o mundo de si e não conseguir entrar no mundo por causa de religiosidade, mas ninguém podia dizer que ela não tinha poder, que as irmãs do fogo não estavam ali, que Deus não estava naquele ambiente, mesmo com todos os problemas, porque ela orava. Por isso que quando Deus me chamou, eu comecei a orar, porque era a única coisa que eu sabia que era imutável, oração. O resto tudo eu não sei hoje como é que está, mas oração eu sei que é. Só que eu não tinha assunto para orar. Lá na igreja onde a gente ia, tinha uma taça de oração, aquelas de acrílico, as pessoas colocavam papelzinho. Como eu não tinha o que orar, eu falava, pastor, posso pegar aqueles papéis para orar? Ele falava, pode. Eu pegava todos eles, colocava num elástico, levava lá para a empresa, fechava a porta, e aí eu lia um papelzinho daquele, abaixava, Senhor, essa pessoa está falando disso, e aí eu não tinha nome, né, mas eu sabia de todos os escândalos da igreja através desse papelzinho, só não sabia quem era, viciado em jogo, viciado em adultério, tudo, e eu ficava orando um por um aquela pilha, aí botava no elástico, que eu já tinha orado. Aí depois eu fazia uma lista no caderno com o nome de um monte de gente que eu não podia esquecer. E eu fazia aquilo não porque eu amava essas pessoas, não, é porque eu preciso orar pelo menos tanto tempo. Não é aceitável que eu só tenha 15 minutos de oração. Então eu vou me obrigar a ficar aqui abrindo a minha boca e profetizando. Ah, mas isso aí que tem? Não tem nada de emocional nisso aqui. Tem o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, você precisa orar, interceda. E quando você vê os homens de Deus, eles passavam noites orando. Fala, o que esses homens falavam? Eu não sei, mas eu também vou falar alguma coisa. E eu fazia as minhas listas e ficava orando. E eu terminava de orar pela primeira pessoa, abria o olho, olhava a segunda, orava pela segunda. E eu tinha uma média, se eu orar 2 minutos por pessoa, eu preciso de 30 pessoas para 1 hora. Eu me policiava porque eu queria manter um tempo de oração. E pronto, isso vai construindo bases, ainda como uma criança, vai construindo bases em você, e quando você vê, você não precisa mais de lista, e quando você vê, você intercedeu até menos do que você intercedia antes, mas o seu assunto com Deus cresceu, o seu lugar com Ele cresceu, o prazer que você encontrou em ficar com Ele, em falar com Ele, e você já não consegue mais ficar sem falar com Ele, e aí você descobre a oração em línguas, e aí você entende o que era orar e sem cessar. Como é que alguém pode orar sem cessar? Orando em línguas. Porque orando em línguas você pode estar trabalhando e falando, e digitando, e trabalhando, e fazendo qualquer coisa e orando em línguas estranhas. Isso é orar e sem cessar. Não para, orando no Espírito. Isso é orar no Espírito. Mas a oração deixou de ser importante. E eu fui embora sexta-feira desesperado, falando, Caio, a gente tem que fazer alguma coisa, Caio, me ajuda. A gente precisa se agarrar aqui para sustentar esse ministério, porque nossa, sexta-feira virou uma piada. Virou um lugar de se reunir, conversar muito, dar muita risada. A hora que apaga a luz, ora um pouquinho, já pega o celular, começa a olhar, vai lá para fora, arruma um assunto com alguém, vou procurar me aconselhar, tudo para esperar as 2 horas passarem, para a gente poder ir embora. E dizer, nossa igreja tem vigília de sexta-feira. É isso. E por isso a igreja vai ficando fraca. A unção sobre pode até permanecer, mas a sede começa a matar pessoas. E essas pessoas debaixo de unção vão morrer, porque a unção é pesada. Sansão só ia morrer porque a unção se manifestou na vida dele de forma extrema, e aquilo consome o que ele tem por dentro. Se nós não voltarmos para esse lugar, se a gente não aprender a importância da oração, você vai morrer tentando manifestar uma unção que vem sobre, mas que o dentro não tem capacidade de sustentar.
Não existe outra coisa mais importante do que oração. Não existe outra coisa mais potente e mais forte do que oração. E intercessão é um outro lugar, onde as guerras que eu vou brigar e vou batalhar em oração nem são minhas. São dos outros. E aí é pior ainda, porque quando eu consigo entrar nesse lugar, eu estou começando a, de alguma forma, manifestar o caráter de Jesus. Entrar em guerras que não são minhas. Pagar preços que não são meus. Isso é caráter de Jesus. Então, orar é o primeiro passo. Porque orar ainda, eu boto na minha lista o que está próximo. O que era para eu amar talvez e ainda não ame. O que eu nem me lembraria de orar, o que nem tomaria o meu tempo, se não fosse a lista. Quando eu entro no lugar de intercessão, é outra história. Porque eu já assumi o Filho de Deus. Eu já estou me doendo pelas coisas que doem o coração de Deus. Eu já estou começando a me preocupar pelo que preocupa a Deus. Eu já estou perdendo o sono por aquilo que tira o sono de Deus. E aí a guerra vem de forma mais intensa. E aí o ataque contra a tua vida, o levante do inferno contra a tua vida, é maior ainda. Quando Daniel começa a interceder pelo povo, aí o diabo vem. Aí o príncipe da Pérsia levanta, tem que chamar Miguel para vir junto, e vamos parar esse negócio. Só que quando o anjo vem, e que pode ser figura de Cristo ali, enfim, ele fala assim, ó, desde que você começou a orar, desde a primeira palavra que você soltou, você já estava sendo ouvido. Só teve resistência para que eu chegasse, mas você já estava sendo ouvido. Quando a gente entra nesse lugar de oração e de intercessão, desde a primeira palavra que você abre a boca, a primeira, você já começou a ser ouvido, ainda que você não esteja sentindo. Ainda que você saia daqui e fale, Senhor, eu vou reposicionar minha vida, eu vou começar a orar agora. E eu vou separar um tempo, e é tal hora que o Senhor vai me visitar lá, que vai estar lá. Quando você abrir a boca para a primeira palavra, o Senhor começou a ouvir. Fala, já começamos a ouvir. Pode ser que depois das 10 palavras, dos 10 minutos, você olha e fala, nossa, mas que cansaço, não está acontecendo nada. Porque é isso que vai acontecer. Você vai fazer a lista de oração, e vai olhar no relógio, e você acha que orou muito. Você olha e fala, 7 minutos, misericórdia, não vai. É assim. E Deus, saiba, Ele não vai te falar, mas saiba, eu estou ouvindo desde a primeira palavra. Continua. Mas o Senhor não veio, você não ora para que eu vá, eu já estou. Você ora para desenvolver o relacionamento com o que já está aí. O Espírito já está aí dentro. Por que você não consegue se relacionar com esse Espírito? Você não consegue extrair dele tudo que ele disse que tem dentro de você, porque você não se relaciona com ele, você não conversa com ele, você não fala com ele, ele não é íntimo. Quantas vezes por dia você conversa com o Espírito? À toa. À toa do tipo, nossa Deus, que comida sem sal, misericórdia Senhor. Mas com Deus, conversando e compartilhando o dia. Isso é relacionamento, isso vai crescendo. E o que ele diz é, desde a primeira palavra, eu já ouvi. Daniel não se propôs a passar, Daniel falou, vou fazer um jejum de 21 dias, não foi nada disso. Daniel não fez um jejum de 21 dias, Daniel foi orar, ele queria ser respondido no primeiro minuto. Levou 21 dias porque Deus veio, porque se Deus viesse em 23, a gente está falando do jejum de 23. Então essa ideia de vou fazer um jejum de uma semana, um propósito de uma semana, e aí Deus vai vir igual Daniel, esquece meu filho, Daniel não determinou isso. Ele colocou no coração, eu vou orar até que Deus responda, eu vou jejuar até que Deus responda, eu vou me consagrar até que Deus responda. E levou 21 dias. E não levou 21 dias porque Deus precisava desenvolver relacionamento com Daniel, porque teve oposição. Porque no caso de Daniel, ele não precisava desenvolver nada, ele era um homem de constante oração, ele falava e sabia o que Deus queria. É que nós queremos fast food, a gente quer pacotinho fechado. Qual é o preço, qual é a recompensa? Uma semana de jejum, quantas vezes você jejuou essa semana?
Esse mês vai para ser bonzinho. Quantas vezes você jejuou? Não cabe na minha cabeça, não cabe na minha cabeça um crente passar uma semana sem fazer pelo menos um dia de jejum. Mas não cabe pela forma como eu fui educado. Se você perguntar da igreja onde eu saí, sim, o povo lá jejua quando a igreja estabelece. Isso não é relacionamento. Isso é manada. Isso é igreja católica, pode beber o ano inteiro, mas não pode comer peixe durante tantos dias. Sei lá que Deus tem quanto peixe nessa semana, mas a cachaça você pode. É isso. Eu jejuo quando tem a campanha para ir para a África, quando tem um negócio. Primeiro que eu nunca faço campanha, para com esse negócio de campanha. Faz campanha é venda de carro, é qualquer coisa. Então aí a gente pergunta, por que eu continuo caindo nos pecados? Por que é fraco? Você é fraco porque você não se relaciona com Deus. Você é fraco porque você está assentando a tua vida na comunhão da igreja, querido. Quando você lê o livro de Atos, eles eram comuns em partir do pão, comunhão, e tinha uma coisa que eu não lembro, e nas orações. Deixa eu ler, porque esse negócio, quando eu fico citando a Bíblia pela metade, assim, acho que é pecado até. Aqui, ó. 2, verso 42. E perseveravam, ou seja, insistiam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino, no que era certo, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O problema é que a gente se torna, alguns ou quase todos, fiel na doutrina dos apóstolos. Eu persevero. O pastor falou que é desse jeito que é para a gente fazer, ele está ensinando nessa direção, eu persevero. Na comunhão, essa aí nem precisa forçar. Estamos lá em comunhão direto. Festa de aniversário, hoje é aniversário do Daniel, vocês dão parabéns para ele, um presente depois. A gente persevera muito na comunhão. No partir do pão, oxe, esse aí a gente está firme. Todo mundo gosta, como a gente se cuida. Só que depois tem, e nas orações. Aí você fala, epa, aí. Não é que a gente ora, perseveravam na oração. Mantinham, insistiam continuamente na oração. Não é em reuniões de oração, é na oração. Uma coisa que eu falei para as mulheres há pouco tempo atrás, na reunião que a gente fez na segunda-feira, e vale para isso. Querida, teu esposo, ele pode orar e interceder para a unção sobre. Então ele nas orações pode orar e interceder na unção sobre. Na tua capacidade, no revestimento de Deus, na cobertura, no cuidado. Na unção dentro ele não pode fazer nada. No teu relacionamento, na forma como vai se desenvolver aqui dentro com Deus, nada. Então você pode ter um homem muito forte em Deus, uma mulher protegida e vazia do lado, guardada no propósito, mas vazia aqui, porque o relacionamento não foi desenvolvido da mesma forma que o dele. E você não pode fazer nada com relação a isso. Isso é dentro. Esse é o papel de filho, não é o papel de esposa. Isso é você como filha, não como esposa. E como filha, ninguém pode interceder pelo outro e para o outro se fazer filho. Eu posso, como evangelista, pregador, ir sobre a tua vida, pregar sobre a tua vida para te conduzir ao Pai. Para você se tornar filho, você tem que confessar com a tua boca que Ele é Salvador, que Ele é sobre a minha vida e que Ele a partir de agora é o meu Pai. Eu não posso fazer isso no lugar do outro. Eu posso te dar um ministério, mas eu não posso te dar um lugar de filho. A unção sobre pode liberar lugares para você atuar como ministro. A unção sobre não pode substituir a tua oração. E é ela que vai desenvolver o que o Senhor falou a teu respeito. O seu tempo de oração, o seu tempo de consagração. O tempo em que você fala, eu vou matar a minha carne com jejum. Eu vou entregar isso aqui para Ele. Eu vou me tornar esse negócio. É que nós crescemos numa igreja romana. Na igreja romana quem tem que ser santo é o Papa. É o padre. Você cresceu na igreja romana. É essa evangélica que você ia. O santo é o pastor. Quem tem que orar desse jeito é o pastor. Quem tem que jejuar é o pastor. A gente vai de vez em quando. E ele também gostava desse afago. Então ele chegava como soberano.
Parecia a Xuxa descendo daquela nave, fumaça, e ele está lá, e eu estou acima. Eu jejuei tantos dias essa semana, fui para o monte, estou indo levar tuas orações para o monte. Eu vou levar a oração sua, caramba, para o monte. Você que não sobe lá, não pode levar, que você vai ver se eu vou levar um papel seu. A gente está querendo manifestar para os outros algo, querido, que é só na oração que isso vai acontecer. Moisés não subiu naquele monte para ficar parecido com Deus, ele subiu para falar com Deus. Depois de 40 dias ele desce, e do ambiente de oração ele sai, as pessoas olham para ele e falam, é Moisés, mas está diferente. Está de cabelo grisalho, está com um brilho no rosto, está corado. 40 dias de jejum, está corado. Isso é a oração que acontece. Ele ficou dias com aquele povo, fazendo milagre, abrindo o mar. Ele fez de tudo que ninguém nunca tinha feito no mundo, de poder de Deus. Aquilo não deu a ele a aparência de Deus, como 40 dias de oração deu. 40 anos sendo tratado por Deus no deserto. 1 ano mais ou menos lutando com o faraó e manifestando poderes que o mundo nunca tinha visto. Não fez com que vissem Deus nele, como 40 diazinhos de oração fizeram. E cada vez que ele entrava naquela tenda e saía, era renovada a manifestação de Deus na vida dele. No lugar de oração e de relacionamento com Deus. Seus dias trabalhando para Deus, seus dias arrumando igreja, seus dias construindo igreja, limpando, não te dão imagem de Deus. Isso trata teu caráter, isso manifesta teu caráter, mas não dão imagem de Deus. Imagem de Deus nós recebemos no relacionamento íntimo com Ele. E esse relacionamento ocorre em oração. Oração é questão de responsabilidade, querido. Vai se tornar questão de prazer, mas em essência é questão de responsabilidade. E nós não vamos ser o que Deus falou. Por isso que o que você mais tem na igreja, chega em qualquer igreja, essas que você conhece, eu duvido de cada 10 pessoas que estão lá, 8 não tem uma palavra profética. E todas elas têm alguma coisa do tipo, você vai ser grande sobre essa terra. Todas elas. Porque Deus tem isso para todo mundo, ser grande sobre a terra. E por que elas não acontecem? Porque o ser grande está do lado de dentro. O alimento que me faz crescer no conhecimento de Deus é relacionamento, é oração. Não é Bíblia. Então quando eu estou falando para você de oração, de tempo com Ele, eu não estou falando de leitura da Bíblia, embora você tenha que ler a palavra e se alimentar dela todos os dias. Eu não estou falando de tempo cantando, de levantar as mãos e começar a cantar para o Senhor, o que também é importante, mas nada disso é oração. Nada disso é intercessão, nada disso substitui oração. Então não adianta pegar sua meia hora, abrir a Bíblia, pôr um louvorzinho e falar, vou ter um tempinho com Deus, e ler a historinha que a baleia engoliu o homem. Oh Deus, coisa boa, bonitinho. Ah, tive um tempo com Deus. Não. Teve um tempo de estudo da palavra. Isso é bom, isso é maravilhoso, mas isso não substitui oração. Oração é Deus virando para você e falar, filho, agora é a tua vez de ser Deus sobre a terra. Abre a tua boca e profetiza. E ele fica lá, olhando. Profetiza. Como que eu faço? Fala com o Espírito vos ensinará como orar. Espírito Santo, me conduz em oração, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo, a abrir a boca e profetizar o que o Senhor quer falar sobre a terra. Isso é oração. Oração é se colocar à disposição, para que na terra eu possa ser aquele que vai abrir a boca em nome de Deus. É Deus olhando e falando, eu estou procurando sobre a terra alguém que vai no meu lugar, que vai tapar a brecha, alguém que vai abrir a boca, alguém que vai lá falar para aquelas pessoas que elas estão erradas, alguém que vai falar, alguém que vai profetizar, que vai transformar em palavras, que tem poder sobre a terra, aquilo que existe no meu espírito. Isso é o que Deus está procurando. Deus procura adoradores e intercessores. Porque para você interceder, você tem que ser adorador. Adorador não é quem canta. Adorador é quem queima. Adorador é quem se colocou em cima de um altar e se colocou para morrer.
Porque se você não conseguir ser isso, você também não vai conseguir interceder. Porque intercessão é se colocar no lugar do outro. Intercessão, querido, não é você pedir um favor para Deus pelo outro. Intercessão não é, Senhor, cura o Celso, Senhor. Cuida dele, está doente, sara ele, Senhor. Não que isso não possa ser intercessão. Isso aí é Esther. Esther, você está aí perto do rei, fala para ele lá, para livrar o nosso povo aqui. Isso aí é uso da influência, não é isso. Porque quando falam para Esther, Esther, intercede pelo povo. Eu falo assim, não, falar algumas coisas eu até falo. O problema é que o que você está me pedindo, se eu entrar na frente dele, eu é que vou morrer. Eu não. Não quero isso não. Agora que está bem as coisas, agora que eu estou podendo andar num carro melhor, né, Denis? Agora que as coisas estão dando certo, você quer que eu bote tudo a perder? E aí ele ainda propõe para o tio dela, não tio, faz o seguinte, nós vamos ficar bem, eu vou cuidar do senhor, deixa o povo que morra. E aí ele fala assim, ô Esther, deixa eu falar uma coisa para você, você acha mesmo que você é a rainha da bala preta, que Deus escolheu você porque você é bonitona? Se não for você, Deus vai levantar outra, porque o único propósito de estar nesse lugar é arriscar a própria vida para salvar o povo. E ela fala, bom, pode ser que é verdade, pode ser até que eu morra, mas eu vou lá então. Então vocês orem por mim, vocês intercedam por mim, eu vou jejuar esses 3 dias e depois eu vou interceder por vocês. E se o rei quiser me matar, matou. Isso é intercessão. Eu vou entrar na frente da bala, sabendo que eu tenho alguma influência e autoridade, para pedir para quem está aqui na minha frente, não fazer isso. Isso é intercessão. Intercessão não é fazer rodinha e orar por alguém. Isso pode ser uma manifestação da intercessão. Intercessão é se colocar na frente. E isso vai te custar. Isso vai ser arriscado. Isso vai te cansar. Porque pode ser que você perca tudo. Por isso que intercessão sem adoração não existe. Porque o adorador já perdeu tudo. O adorador já se colocou para queimar lá em cima. O adorador já não tem mais nada por precioso. Então eu já morri para mim, e agora Deus está me dando a oportunidade de ser como Jesus, de morrer pelo outro. É tudo que eu quero. Por isso são as únicas 2 coisas que Deus diz que procura. Um adorador que me adora espírito de verdade, ou seja, eu procuro um adorador de verdade, e não o povo das modinhas e das musiquinhas. E depois, eu procuro alguém que se coloque na brecha pelo outro. Porque alguém que ora por si mesmo, está assim, eu estou procurando quem está disposto a se colocar na brecha pelo outro. Isso ele está caçando. Hoje ele está procurando voluntários para isso. Você não pula as etapas. Sem morrer, você não consegue morrer pelo outro. Sem ser capaz de entregar a própria vida, os próprios filhos e a própria família, você não vai conseguir entrar pela vida do outro. Você não vai conseguir entender como é que sente dor por criança da África. E eu não estou falando do afeto, porque afeto nós temos diferentes de acordo com o nosso histórico de vida. Estou falando de amor, do saber que é certo e que não pode ficar desse jeito as coisas. Você não vai conseguir entrar nesse lugar se você primeiro não matou a si mesmo, a sua casa. Por isso que o caminho de Deus na tua vida é um caminho de morte. Não é porque Ele quer te destruir, é porque Ele quer formar em você o caráter dEle. E o caráter dEle é, nós estamos vivendo a luz da eternidade. Isso aqui é só um prelúdio, isso aqui é só um tempo passageiro. Para algo que está vindo aí, algo que nós vamos entrar e vamos viver. Senão a gente vai ficar vivendo de emoção, querido. De empurra, empurra. Estou empolgado, não estou empolgado. Fica rico, fica pobre. Hoje estou bem, amanhã estou mal. Não tem a ver com estar bem ou estar mal. Tem a ver com eu sou. Eu preciso, a mulher não está bem, ela cozinha. E o dia que ela está bem, ela cozinha também. Porque cozinhar faz parte da história. Faz parte da vida, do casamento que ela assumiu. Orar é a mesma coisa. Por que eu oro? Eu oro porque faz parte.
Eu oro porque você não orar, eu vou ficar fraco, eu vou morrer. Se eu não orar, eu não vou sustentar o propósito. Jesus, querido, o próprio Jesus, para enfrentar o que ele teria que enfrentar, ele falou, o Espírito Santo falou, você precisa orar. Pegou ele pela mão e falou, vem cá, menino. Largou ele no deserto e falou, vamos orar. Vamos orar, que o diabo está vindo aí. 40 dias orando e jejuando. Vamos, porque senão você não vai aguentar quando Satanás vier. E Satanás não vem com homicídio, com nada. Satanás vem só questionando as verdades do coração dele. Você é mesmo filho de Deus? Deus tem mesmo essas propostas aí na tua vida? Você está fazendo besteira com a tua vida? Está aí, menina, fazendo esses negócio de carro aí. Você é louco. É Deus mesmo nesse negócio? É isso, Satanás. Satanás não são as coisas de filme que vai vir. O que ele vai vir é isso. Será que é isso mesmo, filho? Você não está vendo que é loucura esse negócio? Você acha que é verdade mesmo isso que ele falou? Isso é Satanás. E para aguentar isso, só isso, Jesus precisou de 40 dias de oração e jejum. E ainda assim, no final daquilo, ele estava fraco e cansado e teve que ser servido por anjo. Você entende que a maior luta que a gente tem é contra a palavra. É sustentar as verdades que foram colocadas sobre você. Eu só consigo sustentar a unção de filho porque eu me mantive num lugar de oração aqui dentro. Porque senão Satanás vai roubar isso. Numa semana sou filho, na outra sou rejeitado. Sou filho e sou rejeitado. Sou filho e sou rejeitado. E a gente vive desse jeito. Eu vou para o Canadá, eu vou para a favela. Eu vou para o Canadá, eu vou para a favela. E a gente vive desse jeito. Porque o que sustenta a unção sobre é a unção que foi conquistada aqui dentro. E essa é a oração que sustenta. Esse é um lugar de consagração e jejum que sustenta. Não é a palavra do pastor. E eu não estou dizendo que você não tem que fazer todas as outras coisas, que a palavra não seja importante, mas Paulo não tinha isso. Ele tinha uma vida de oração. Os homens que espalharam o evangelho para o mundo inteiro não tinham essa ferramenta. O que eles tinham, uma vida de oração e de consagração. E aí você não precisa abrir a Bíblia para pregar. Sabe por que eu abro a Bíblia para pregar domingo aqui? Porque tem que abrir, porque vamos ler, porque eu não lembro das coisas. Mas ela não serve como um ritual para fazer a mensagem aqui. Ela serve como o que eu como durante a semana, e depois de comer ela, o Espírito começa a traduzir dentro de mim, fazer as conexões e as relações. É para isso. Que eu poderia vir sem ela. Porque o que vai fazer isso dentro da gente não é a palavra. Um fariseu comia a palavra. O que ele não tinha era relacionamento. Ele conhecia de ponta a ponta cada vírgula. O que ele não tem é relacionamento. Então ele não consegue falar sobre o Pai. Ele não consegue falar de quem o Pai é. Ele consegue repetir coisas que estão aqui, como que um currículo de Deus. Como que Deus formou, o que Ele fez, o que Ele gosta, o que Ele não... Não, para de falar isso. Fala do teu Pai para mim. Só quem tem relacionamento sabe disso. Eu fui descobrir coisas a respeito do meu pai depois de velho. Que time de futebol, seu pai torcia. Eu nunca sabia. Porque eu não tive relacionamento. Eu perdi ele cedo. Eu sabia o que falavam sobre ele, o currículo dele. Isso. Relacionamento é pessoal. Você vai descobrir coisas no Pai que Ele não revelou a mim, Ele vai revelar em você. E aí você vai vir pregar e eu vou falar, uau. Por quê? Porque eu vou falar, nossa, ele estava conversando com o pai lá ontem, e o pai mostrou um negócio para ele. Você não me mostrou também, pai? Eu falei, você não estava lá nessa hora, ela estava conversando com ele. Se você pegar 3 filhos de uma mesma família, de um mesmo pai, eles vão ter coisas para contar desse pai diferentes. Porque são coisas que são reveladas ao longo de uma vida. Então eu estou com a Clara de vez em quando no carro. Esses dias eu estava com a Clara no carro, e aí a gente estava andando numa estrada, e ela perguntou daquelas faixas que separam a pista. Faixa pontilhada, faixa reta, e eu contei isso para ela. Falei, filha, é quando está assim. Aí ela começou a olhar, então ali é isso. A Helena também é minha filha.
E pode ser que com 12, 13 anos, quando a Helena tiver uma idade um pouquinho maior, a gente esteja tudo conversando, e a Clara compartilhe com ela algo que eu compartilhei, e a Helena fala, nossa, eu não sabia. Algo do pai foi transferido e contado para a Clara que não foi para a Helena. Por que que isso acontece? Porque enquanto a gente está se relacionando, e ela por curiosidade perguntando coisas, é porque ela quis estar naquela viagem comigo, ou porque ela tinha maturidade para estar naquela viagem, a Helena não. Então coisas foram sendo transferidas para a Clara, que para a Helena não. Mas a Helena também vai ter as dela, porque a Helena é mais curiosa que a Clara. A Helena vem e fala, pai, quando você era criança, o que você fazia? Qual desenho que você mais gostava? Qual isso? A Helena fica querendo saber da minha infância. E meu avô? Será que meu avô ia gostar de mim? Como que ele era? E ela fica. Então, às vezes, ela vai sentar numa conversa com a Clara, ela vai falar coisas e a Clara vai falar, eu não sabia disso. O pai me contou aquele dia na rede. É nos momentos andando de carro, de rede, que elas vão me conhecendo. Mas todas elas sabem meu nome, sabem quem eu sou, sabem o que eu gosto, o que eu não gosto, sabem o geral. O íntimo do pai vai sendo revelado conforme ela se coloca naquele lugar de troca, de contato. E nem ela sabe para poder transferir para outra. Ela só sabe que tem a informação dentro dela. É por isso que, minha filha, teu marido não pode te transferir isso. Isso é você com teu pai. Isso é você gastando tempo com ele. Eu, como teu pastor, não posso te transferir isso. Eu posso te contar experiências. E o problema é que você vai tentar repetir essa experiência para os outros, você não tem autoridade para isso. E a pessoa te pega. Porque você fala, nossa, mas quando o pastor abriu a boca e saiu, aquilo pega de um jeito que você fica sem palavra para rebater. Mas eu falo para o outro lá e o outro me questiona e eu falo, não sei também. Isso é filho de serva. Sai em nome de Jesus, do Pedro, do Paulo. Eu falo, não, eu conheço esses caras aí, você... Isso não é uma acusação contra você, isso é só para te explicar por que acontece. Acontece por isso, porque você precisa entrar nesse lugar de começar a se relacionar com Ele, para conhecê-lo, e isso vai amadurecendo, e você vai conhecer cada vez mais. E nesse lugar você não vai ter necessidade alguma de saber o que o outro sabe, de estar no nível que o outro está. A Helena não tem necessidade de saber de mim o que a Clara sabe. A Clara, para ela, não é referência de relacionamento com o pai. Ela é referência de relacionamento com o pai. Porque o relacionamento para ela é pelo relacionamento e não para construir alguma coisa, um histórico, uma história. É relacionamento por prazer. E por prazer, ela é plena no prazer que ela está tendo no relacionamento comigo. Por isso não é a referência da Clara que serve para ela. Por isso que não vai ser a minha referência do meu relacionamento com Deus que vai fazer com que você vá orar e falar, mas eu não consigo. O pastor, quando fala, esquece o pastor. Esquece como eu me relaciono com a minha esposa com a porta fechada. Você nunca vem me perguntar isso e não vem, e eu também não vou. E cada um vai se entender no seu nível, na sua maturidade. Isso é relacionamento. Relacionamento se pratica, se deseja, não se compara. Porque o crescimento e a maturidade está em cada um. O que precisa entender é necessário. É o único motivo pelo qual a gente entrou nessa aliança. Relacionamento. Multiplicação é consequência. Dinheiro para fazer as coisas acontecer, é Ele quem envia na hora que Ele quer, não é o propósito. O propósito é só relacionamento. Relacionamento. E quanto mais eu me relaciono, mais eu sinto as dores dele, porque eu começo a me parecer com ele. O que é importante para ele começa a se tornar importante para mim. A África não tem que ser importante para vocês porque é importante para mim. Ela tem que ser importante para vocês porque ela é importante para Deus. Ela tem que doer em vocês porque ela dói em Deus, e não porque o pastor se moveu e falou, e vamos ajudar. Eu agradeço, eu sou grato pela confiança que vocês têm na minha palavra, de contribuir. Continuem fazendo. Porém, isso não vai gerar natureza em vocês, se isso não for um aio. O que é um aio? Um aio é uma corda que te segura num lugar até que você amadureça, eu possa soltá-la e falar, agora eu sei que você vai andar no caminho. Você se mover pelo que eu ensino, porque eu falo, é muito bom, porque é isso que meninos fazem, mas tem que chegar uma hora em que isso tem que ser solto e as dores são suas. E você vai me procurar e falar, pastor, estamos em março, fim de chuva lá, a malária vai apertar mês que vem. Igual a dengue aqui.
É mosquito. Aí eu falo, entendeu. Está se doendo já. Esse é o alvo. O alvo é se doer pelos outros. O alvo é Jesus. Não devo nada, mas meu pai sofre tanto em ver os filhos dele lá embaixo padecendo. Pai, eu vou no lugar, eu vou, pode me mandar. Tem certeza, Jesus? Tem, eu vou. Vai doer, não estou com vontade não, mas é o que precisa. Para o Senhor eu vou fazer isso. E aí o filho vem. Não vem para fazer carreira de glória, vem para morrer. Isso é intercessão. E aí tem proposta para ser rei, tem proposta para levar ele para a Grécia, tem proposta para tudo. Eu falo, não, eu venho aqui para isso, eu venho aqui para salvar os filhos do meu pai. Tem proposta para ser rico, tem proposta para ser professor, tem proposta de tudo. Não, eu vim aqui para isso, eu vim aqui para fazer o que meu pai faz. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer, porque eu sinto o que meu pai sente. Onde é que isso tudo vai ser desenvolvido em você? Oração. Eu brigo, a nossa briga lá em casa, eu e a Bel, é porque a Bel é doida para deixar a casa arrumada. Eu falo para ela, largue esse negócio de juntar mosca. O propósito são os filhos. Deixa se necessário, não consegue fazer, larga. Cuida das crianças. O propósito é isso. Nada mais é propósito. O resto é recurso. Casa é um recurso que Deus nos dá para a gente não morar na rua. Propósito, filhos. Casa vai queimar quando o Senhor voltar. Os filhos não vão. Casa não vai pregar evangelho. Os filhos vão. Casa não converte pessoas. Nossos filhos convertem. Casa não vai levar a imagem de Deus adiante. Não vai levar a minha imagem, meu nome, minha descendência adiante. Meus filhos vão. Então olhe para os filhos. Se precisar ficar à tarde, aí eu falo, pega um edredom, joga naquela garagem, enche de brinquedo e fica sentada lá. Larga a casa. Casa não é propósito. Carro não é propósito. Nada disso é propósito. Propósitos são filhos. Quando eu consigo me entregar pelos filhos e depois pelos filhos de Deus, ele fala, agora você entendeu. Quando você começa a queimar as coisas como Abraão e fala, leve todas as coisas e me dê as almas, aí você entendeu. Aí, Abraão, agora você pode ter um filho teu. Agora eu posso te dar um menino. Porque você está disposto a abrir mão das coisas, do que não é propósito, do que é recurso. Abrir mão do recurso pelo propósito. Agora isso é desenvolvido em relacionamento. Isso não se aprende em sala de aula, não se aprende em seminário, não se aprende em lugar nenhum. É só no relacionamento. Deus não ensina isso para o povo lá no Egito. Podia ter ensinado, era mais fácil. Deus fala, vamos andar junto. Vamos ter um tempo andando junto. Vocês não precisam nem plantar, vai cair comida do céu, que é para vocês não terem preocupação. Vocês não vão precisar carregar despesa de água, reservatórios de água. Não se preocupa, eu faço sair água das pedras. Eu só quero que vocês se relacionem. Só isso. Só relaciona. Eu cuido da comida, eu cuido da roupa, eu cuido de tudo. Relaciona comigo. É isso que Deus estava falando para aquele povo. O povo não conhecia Deus, não queria relacionamento. Fala, não, vai faltar comida, vai faltar água. Mas se eu não for lá, vai ficar sem ter o que fazer à noite. Jean, mas não vai ter comida à noite. Pelo amor de Deus, relaciona. Quando o relacionamento estiver certinho, está com um tempinho agora, tá, vamos correr ali, não deu para fazer comida, vamos comer pão hoje. Vamos começar a usar prato descartável, se é o problema. Mas vamos parar de trocar as coisas de lugar. Vamos ter menos evento então na igreja, porque você precisa ter só 1, 2 horas, 3 horas com Deus lá na tua casa. Se é necessário, então vai. Vamos diminuir a grama aqui na igreja. O trabalho a se fazer aqui. Vamos botar concreto em tudo. Se isso vai nos roubar, porque o propósito é a oração. O resto é recurso. Vai ter grama para você cortar, não vou conseguir andar não. Amém, queridos? Levanta, vamos ter um tempo de oração, querido?
A gente não pode perder, querido, a essência das coisas. A gente não pode perder o início das coisas. Porque senão a gente descansa como Sansão. Descansa na unção sobre nós, confiando que ela é para sempre, e vai esquecendo quem é Deus. E vamos aos poucos perdendo a sensibilidade de quem Ele é, do que de fato Ele quer da gente. Que o que Ele quer é só isso. Ele te fez para se relacionar com você. Ele não fez para outra coisa que não fosse relacionamento. Ele não fez porque Ele queria ver um mundo bonito. Não, Ele fez porque Ele queria se relacionar. Porque estava tudo debaixo do controle dEle, tudo no governo dEle, na eternidade. Ele falou, não, eu quero me relacionar com os meus filhos, eu quero trazer eles para fora. Então, se a gente não se relaciona, se a gente não desenvolve tempo de oração com Ele, se estar com Ele e falar com Ele não é mais importante do que mandar dinheiro para a África e falar que tem alguma coisa errada. A gente começa a se tornar uma noiva interesseira, uma mulher que casou por dinheiro. Casou por dinheiro. Então a primeira coisa não é estar junto, a gente não tem saudade de estar perto dele. Não tem saudade do marido. O marido está viajando, contanto que ele deposite todo mês o dinheiro para pagar as contas, deixa ele viajando. Então a gente tira férias de Deus. Já tirou férias de Deus? Você vai para a praia e fala, não preciso orar, eu estou de férias. Como assim? Férias de Deus? É relacionamento, não é pagar promessa, não é um trabalho. Fala para tua mulher, eu tirei férias de você. Eu vou lá e não me ligue durante uma semana. Testa. Faz um teste só para ver. Férias de você, não me ligue. Você vai ver o que é. E o Espírito Santo é mais ciumento que ela. É isso que a gente fala para Deus. Ah, hoje eu tirei o dia para... Vou descansar hoje. Ele fala, ah, legal, faz isso com ela. Ou faz isso com ele. Fala, então eu faço parte do peso da tua vida. E quando você fala, vou descansar, eu estou incluso na parte que cansa. Porque eu não estou envolvido na parte do descanso. Ah, entendi. Aí você fala, não, pastor, não é bem assim. É exatamente assim. Deus, a oração está na parte que cansa, que é pesada. Por isso que na hora do descanso, do refrigério, nós queremos deixar ele fora. Porque ele está na parte do trabalho. Enquanto que era para ele estar junto, no desfrute. Era para levar ele para a praia. E isso é um lugar, querido, que você pode entrar e sair sem perceber. E eu posso te contar experiências de eu estando nos dois lugares. Deu às vezes depois de uma semana cansativa, chegar sábado e falar assim, hoje eu quero só deixar minha cabeça voar, sentar na frente da televisão e ficar pá. O que você está vendo? Nada, eu estou só mudando. Porque você quer esquecer todas as coisas. E nem lembra de relacionamento. Mas eu posso contar também para vocês, de viagem. Quando eu fui viajar, e as crianças iam para o quarto, a hora que dava 10 horas da noite, eu colocava um fone de ouvido e ia andar nos corredores do hotel. E andava e ficava ouvindo louvor e profetizando dentro do corredor do hotel, no descanso. E eu estava lá. Porque como é que fica sem esse lugar? Como que fica? Eu sei que a tua mulher, você trabalha o dia inteiro, fica longe, mas como fica sem dar esfregada no pé lá à noite? Fala, você está aí? Estou aqui. Estou cansadão hoje, mas dá só uma esfregada no pé aqui para saber que está aí do lado. Como é que fica? Não fica, porque é o relacionamento, é a parte que não tem como tirar. Quando você pensa em tirar férias, você já inclui a tua família. No meu caso, eu incluo uma van. Mas você inclui, porque para você o descanso está com eles. Mas as crianças vão cansar. Você vai para a praia e é a mesma coisa de ir para a guerra. Mas está no pacote do descanso. Deus também tem que ser isso. Está no pacote do descanso. O tempo de oração com Ele. O tempo de ir para a praia e falar, fiquem todos aí, daqui meia hora eu volto. Primeiro eu vou ver a praia com Deus, depois eu vou ver com vocês. Do mesmo jeito você vai virar para as crianças e falar, fica aí que eu vou com a sua mãe agora um pouquinho ali. Geu, cuida dela aí que agora eu quero ficar um pouquinho com sua mãe ali, vou entrar na água com sua mãe. Vocês são importantes, mas eu quero com a sua mãe um pouco ali. Igual quando era novinha, eu tinha cabelo, fazia assim na praia. Eu quero fazer de novo.
Com Deus é a mesma coisa, porque é relacionamento, Ele está junto, Ele faz parte, Ele quer desfrutar dessas coisas também. Ele quer que você mostre: nossa, pai, eu sempre sonhei em vir para cá, o senhor lembra? Como eu falava desse lugar? Ele fala: filho, eu lembro. Ele quer essas coisas com a gente. Agora não tem. A gente esfriou isso. Por isso que nosso tempo de oração, ele começa, dá 5 minutos, a gente está sentado e cantarolando a musiquinha, não tem mais o que falar, não tem intimidade nenhuma. A gente precisa se arrepender disso. Se arrepender de às vezes ser uma noiva interesseira, alguém que casou, abriu mão do relacionamento com Ele, não tem mais intimidades com Ele. Mas quando alguém pergunta, a gente diz: Ele é meu provedor, Ele é meu marido, Ele que provê a nossa casa, Ele é bom. Você vai conhecer isso nas famílias antigas. A mãe e o pai que não tem intimidade nenhuma, aquele homem duro, aquela mulher sofrida, mas que o respeita, o obedece, dá toda a honra para ele. Isso é a figura da igreja antiga, não a de hoje, que a de hoje é a que profetiza a rebelião feminina que está acontecendo. Porque a igreja da geração passada, ela obedecia o seu marido, não tinha intimidade com ele, mas era provida e mantida por ele, e pela honra que ela dava e a obediência que ela dava, ele devolvia poder e autoridade sobre ela. Isso é a geração passada. A de hoje não. A de hoje é a mulher que manda no marido, que divide o governo, que diz o que vai fazer, o que não vai, o que pode e o que não pode, e que não está tendo mais acesso a recurso, porque tomou o lugar. Então se eu falar, o movimento feminista, a gente precisa tomar cuidado. O que precisa tomar cuidado? Ele começou aqui dentro. O movimento feminista do mundo, ele é fruto da igreja. O mundo não tem poder para criar nada. Quem tem autoridade para criar as bases do mundo é a igreja. Satanás já tinha conhecimento, já tinha árvore do conhecimento. Foi a autoridade de Adão dada para Eva que trouxe aquilo para o mundo. Não existiam religiões e idolatria até que a autoridade de Nimrod abriu portais. A autoridade de Cão, de Noé, abriu portais de idolatria. Satanás já tinha aquilo nele. Ele não podia liberar, porque Satanás não tem autoridade. Nós é que temos. A autoridade dele é concedida. Então quando Noé usa da sua autoridade para dividir os filhos, pronto, Satanás usa daquilo e cria. Aí Nimrod, debaixo da mesma autoridade, cria agora denominações. Quando ele pega o ponto de idolatria e racha através de línguas. Pronto, hoje nós temos um monte de denominações, falando de um mesmo Deus, mas falando em línguas diferentes. E ninguém se entende, mas todas diz que é filha do mesmo pai, mas ninguém se entende. E para você o pai é de um jeito, o outro é do jeito, cada um fala uma língua diferente. Você entende que tudo é manifestação do que nós fazemos? O movimento feminista, a igreja foi quem lançou, não foi o mundo. A culpa é da igreja. É nossa responsabilidade de estabelecer como vai ser a próxima geração. Porque o que está acontecendo lá fora é só fruto do que a igreja determina. A igreja é o relógio do céu. A igreja é quem gera os filhos do céu. É no relacionamento, não é na prática de leis e de regras. Leis e regras são base. Os pés da tua cama são obediência, lei, regra, fidelidade, mandamentos, são os pés da cama. Mas de nada adianta ter uma cama se não houver intimidade e relacionamento lá em cima. O casamento se consuma ali em cima. É na intimidade que o homem se torna parecido com a mulher. É na intimidade que se faz uma só carne. É na conjunção carnal. É quando você abrir a tua boca e começar a falar com o Senhor e ouvir o Senhor e se gastar em tempo de intimidade com Ele, que você vai começar a se parecer com Ele. Isso é a figura da ceia. Nós vamos nos parecer com Ele. Fala com o Senhor, querido, abaixa a sua cabeça. Pai, nós queremos, Senhor, nos arrepender como igreja, Jesus, por negar a intimidade com o Senhor, Pai amado, por abrirmos mão do tempo de oração, do tempo de intimidade com o Senhor,
por termos tempo para tanta coisa, Pai, por assistir às vezes 2 filmes em um dia, gastar 4 horas de televisão, gastar 2 horas, 3 horas de telefone celular, mas não conseguir te dar mas não praticar 1 hora de relacionamento com o Senhor, 1 hora olhando para a tua face, 1 hora contemplando o Senhor, 1 hora confessando coisas, 1 hora abrindo a boca para falar o que está sentindo, para falar que não sabe orar, para pedir ajuda para o Senhor, 1 hora para ler uma lista de nomes e pedir que o Senhor cuide dessas pessoas, porque a gente agradece, quando agradece pelo alimento que está na mesa, Senhor, porque a gente só lembra do Senhor como Jeová Rafá quando tem um filho doente, mas não se lembra de agradecer todo dia porque não tem doença, porque a gente só se junta em oração e intercessão quando dói no nosso coração alguém próximo. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, porque o Senhor se tornou um meio para a gente conseguir o que quer. Nos perdoa porque a oração esfriou nesse ambiente, Senhor. Nos ajuda a nos lançarmos nisso, Pai, de forma prática, independente do sentimento, até que o Teu fogo venha, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a perseverar, Senhor, como o povo da igreja de Atos, até que depois de 40 dias, perseverando, sem sentir nada, sem ver nada, sem ouvir nada, depois de 40 dias, o Teu vento entra naquele lugar, Pai. E o Senhor nos diga: eu ouvi desde o primeiro dia, até que os céus não aguentem, Senhor, até que as nuvens fiquem carregadas de um ponto, Pai amado, que a água caia, que nós possamos, Senhor, ser como a evaporação nessa terra, Pai, e mandar água para cima, e mandar oração para cima, e mandar um vapor, fumaça para cima, Senhor, até que as nuvens sejam carregadas, até que nós possamos provar, Senhor, do derramar do céu sobre nós, como resposta do que saiu da terra, Pai. Toda a água que o Senhor tem para mandar sobre a terra já está na terra. O que nós precisamos fazer é esquentar, Senhor, é aquecer o ambiente, para que essa água suba como vapor e volte a nos refrescar, Senhor, e volte a saciar nossa sede. Em nome de Jesus, Senhor, que essa casa seja chamada como casa de oração, antes de ser chamada de casa de milagre, casa de palavra boa, casa de revelação, casa de oração, Senhor, casa de oração, lugar onde as pessoas se relacionam com o Senhor, lugar onde as pessoas têm intimidade com o Senhor, lugar onde todos têm um pouco para contar do Pai que conheceu, lugar onde cada vez menos a gente precisa ficar recorrendo a livros, a ministrações, a ensinos, onde a gente tem experiências para contar, onde a gente tenha do Senhor para falar, onde a gente possa compartilhar daquilo que está dentro de nós, daquilo que a gente recolheu lá no secreto, onde a gente possa chegar e contar. Sabe o que Deus me falou hoje? Por que a maçã é vermelha? Onde a gente possa contar segredos para o Senhor, para os outros, compartilhar o que o Senhor conta para a gente. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá temor para isso, nos dá senso de responsabilidade para isso, Pai, em nome de Jesus. Como igreja, Senhor, nós queremos agora interceder pela vida do Rodrigo, Senhor. Que o Senhor o visite naquele hospital, Pai. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós queremos, acima de tudo, que a Tua vontade se cumpra, Pai. Mas como nós não a conhecemos, nós intercedemos pela vida dele, Senhor, em nome de Jesus. Que o anjo da morte, Senhor, se afaste daquela cama, Senhor. Que ele te conheça, Senhor. Que ele te conheça, Senhor. Que ele tenha a oportunidade de viver e te conhecer como Pai, Deus. Não como apenas o Deus da religião. Que ele tenha a oportunidade, Senhor, de te conhecer como Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós intercedemos pela vida dele, Senhor. Nós clamamos pela vida dele agora, Pai. E damos ordem, Senhor, sobre o mundo espiritual. Toda tentativa de Satanás seja repreendida em nome de Jesus. Que a Tua vontade prevaleça, Senhor. Mas como filhos nós clamamos pela Tua misericórdia. Que o Senhor estenda o período de vida desse homem. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos despeça, Senhor, debaixo da Tua graça. Que o Senhor nos conduza essa semana, Senhor, para um tempo de busca a Tua presença. Um tempo de relacionamento com o Senhor, Pai. Que casamentos comecem de novo com o Senhor a partir de hoje, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém, queridos. Deus abençoe. Vai na graça.